Paraná. Oferecimento? Viscard faz muito mais por você. E Unimed Londrina. (11h46), bom dia, é o jornalismo da RPC chegando com os principais assuntos desta quinta-feira e com notícias em primeira mão. Uma delas, a conclusão da investigação do acidente com o ônibus da dupla Conrado e Alexandro, que completa um ano no próximo domingo. O motorista foi indiciado pelas mortes. Ele conversou com o Meio Dia Paraná e disse que não foi o responsável pela tragédia. Nunca imaginava que acontecesse comigo, nunca. Eu sempre fui uma pessoa que sempre cuidei de mim, dos outros na pista, sempre me cuidei. Jamais eu fiz loucura na minha vida, nunca fiz loucura. Já a reportagem para você e vamos falar também nessa edição do impasse em relação à flexibilização do horário do comércio de Londrina. Assunto para Kathleen Tanã. Seja bem-vinda, boa quinta-feira. Obrigada, Alberto. Um bom dia para você também, as pessoas que estão com a gente aqui no Meio Dia Paraná. Olha só, sobre isso, a gente vai trazer o posicionamento da ACIL, que é a Associação Comercial e Industrial de Londrina, criticando o veto do prefeito a esse projeto de lei. Segundo eles, isso impede o desenvolvimento. Temos também posicionamento dos vereadores, que já começaram a se articular para derrubar o veto que foi colocado pelo prefeito de Londrina nesse projeto. Daqui a pouquinho temos entrevistas e outros detalhes aqui no nosso Meio Dia Paraná. Meio Dia Paraná vai trazer também operações que movimentaram centenas de policiais nessa quinta-feira em várias partes do Brasil, inclusive aqui em Londrina. E um assalto com sequestro, com ladrões presos no centro da nossa cidade. Muito bom dia, Mônica Dal. Bom dia a você, bom dia para todos. Imagine essa situação, você está saindo do seu trabalho, do seu comércio, quando é surpreendido por duas pessoas armadas. Foi o que aconteceu com um comerciante aqui de Londrina. Claro que daqui a pouco, no Meio Dia Paraná, a gente vai trazer o desfecho dessa situação e a gente adianta que a situação terminou com 2 homens presos. Daqui a pouco, Alberto. Nessa edição você vai ver ainda as vistorias nas obras atrasadas e mais caras da trincheira da Rio Branco com a Leste-Oeste. E a largada das homenagens da RPC às nossas mães. Este mês, tudo dedicado a elas. Tem novidades no nosso aplicativo. Acesse lá e confira. Já eu explico mais para você. 26 graus agora em Londrina. Fique conosco. O Meio Dia Paraná já começou e retorna dentro de 1 minuto. (11h50), começando o Meio Dia Paraná, com as informações que movimentaram a nossa cidade e todo o estado ao longo das últimas horas. Destacando, agora nesse início já, a prisão em Londrina de um homem investigado por estupro dentro de um hospital em Ibiporã, do Hospital Cristo Rei. Esse crime foi há quase um ano, mas só agora esse homem foi para a cadeia. Kathleen Tanã, o que se sabe desse caso, das circunstâncias desse crime? Olha só, Alberto, segundo o delegado Vitor Dutra, da delegacia de Ibiporã, a informação é que esse homem tem 33 anos e ele foi preso durante essa semana na zona leste de Londrina, na Avenida dos Pioneiros. Segundo o delegado, na época do crime, ele atuava como técnico de enfermagem no Hospital Cristo Rei, um importante hospital ali de Ibiporã. Ontem, durante entrevista, o delegado comentou que, de acordo com as investigações, no dia 12 de maio do ano passado, uma mulher de 20 anos deu entrada ali no Hospital Cristo Rei, sentindo algumas dores, porque dias antes havia sofrido um acidente de moto. Naquele dia, os parentes teriam acionado a polícia, porque depois que essa moça entrou no hospital, eles não conseguiram mais fazer contato com ela. A polícia entrou no local e encontrou a mulher no fundo ali do hospital, sem monitoração, sem acompanhamento.
E olha, ela estava ainda com a calça amarrotada, com marcas de mão no quadril e, segundo a polícia, com sinais de estupro, outros sinais de que havia sofrido um estupro. O estado de saúde dela acabou piorando e ela precisou ser transferida para atendimento aqui no HU, em Londrina. No HU foram colhidos materiais para perícia e os exames foram feitos e apontaram outros indícios de abuso sexual. Por isso, foi cumprido, de acordo com a Polícia Civil, um mandado de busca e apreensão na casa desse técnico de enfermagem em setembro do ano passado, e ali foram coletados vários materiais para auxiliar na investigação, e parte desses materiais inclusive foram para Curitiba para que fosse verificado, fazer um contraste, uma comparação com o DNA. Segundo a Polícia Civil, por várias vezes tentaram encontrar esse homem e, como não conseguiram, antes mesmo do resultado dos exames saírem, eles cumpriram um mandado de prisão contra ele esta semana. Ele que continua detido aqui em Londrina. O delegado Vitor Dutra, em entrevista, deu mais detalhes. Esses exames laboratoriais, eles se reforçaram, a situação do abuso sexual, sendo encontrado sêmen, na calcinha e também na vítima, o que fez com que reforçasse essa situação do abuso sexual, do crime de estupro que teria ocorrido ali dentro do hospital. O Hospital Cristo Rei, a todo instante, ele colaborou bastante com as investigações, prestando informações, trazendo todas as informações que foram passadas para funcionários ali dentro do hospital. Ele veio inicialmente, prestou depoimento, ele deu uma versão que posteriormente foi necessário, inclusive, realizar uma cariação com uma pessoa que, diante dessas contradições no depoimento dele, foi surgindo ainda mais essa suspeita dele da prática de ser ele o autor do crime. O delegado deixou claro também que, na época em que isso foi descoberto, tanto a vítima como a mãe foram prestar depoimento, e essa mulher de 20 anos, que suspeita de ter sofrido realmente esse abuso sexual, foi encaminhada para atendimento psicológico. Nós fizemos contato com o Hospital Cristo Rei para termos um retorno sobre esse caso, mas até agora nós não conseguimos. Mas, como disse o delegado, eles estão contribuindo com as investigações, passaram todas as informações que a polícia precisou até o momento. Alberto. Valeu, obrigado, Kathleen. Veja agora essas imagens que foram feitas de dentro de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal após um cerco, uma perseguição, e terminou com a apreensão de 10 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. A perseguição começou depois que o motorista não respeitou uma ordem de parada. Durante os 5 quilômetros de perseguição, o carro anda na contramão e coloca em risco outros motoristas. Depois de alguns minutos de fuga, o motorista joga o carro contra uma plantação de milho às margens da rodovia. Ele para o carro e foge a pé. A polícia chega a correr atrás dele, mas não conseguiu pará-lo. Dentro do carro, durante a vistoria, os policiais encontraram 10 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. E essa quinta-feira é marcada por várias operações pelo país, algumas delas com mandados cumpridos no Paraná, dentre as quais uma contra o tráfico internacional de drogas. Teve a participação de 500 policiais, apura o envio de uma grande quantidade de cocaína para o exterior, em especial partindo ali do porto de Paranaguá. Há também bloqueios de bens imóveis, de casas e apartamentos de alto padrão em praias como Balneário Camboriú. Enfim, uma grande operação. Lá no G1 já tem mais informações para você e ao longo da programação, claro, a cobertura completa aqui nos nossos telejornais. Antes, eu destaco uma outra operação da PF, esta com mandado cumprido aqui mesmo em Londrina, nas primeiras horas da manhã de hoje. Nesse caso, Mônica, do que se trata a operação? É isso, Alberto, uma operação que investiga alguns crimes de fraude relacionados a veículos. Equipes da Polícia Federal aqui de Londrina cumpriram um mandado de busca na zona norte aqui da nossa cidade. Essa investigação é comandada pela PF de Goiás. Bom,
Esses suspeitos, o que eles faziam, né? Esse grupo suspeito, eles simulavam roubos de veículos para receber o seguro e depois publicavam nas redes sociais ostentando uma vida de luxo, possivelmente bancada por esse crime. A gente está vendo imagens aí que foram repassadas pela Polícia Federal, tanto do cumprimento de mandados no Paraná e em outros estados do país, quanto desses veículos e também imagens que foram postadas nas redes sociais por esses suspeitos. Foram 15 mandados cumpridos em Goiás, Mato Grosso e também no Pará. De acordo com a Polícia Federal, como que funcionava esse esquema? O integrante do grupo ligava para o seguro e agia como vítima. Ainda no contato com a seguradora, informava o furto ou roubo de um veículo, além ou de uma carga segurada. E aí pedia o ressarcimento do valor correspondente a esse bem. Depois, o grupo vendia as cargas a terceiros. Já os veículos eram vendidos para proprietários de desmanches. A Polícia Federal informou que os investigados são suspeitos de comunicação falsa de crime, estelionato, receptação e também lavagem de dinheiro. A gente não conseguiu detalhes da relação do dono dessa casa aqui de Londrina, que recebeu os policiais hoje de manhã, qual era a parte dele nesse esquema. Mas a PF confirmou que aqui na nossa cidade eles apreenderam ainda rótulos de bebidas alcoólicas falsos. Claro que a gente vai seguir acompanhando essa operação e também os desdobramentos da investigação. Alberto. Valeu, Mônica, obrigado. Investigação, operação que também já está sendo acompanhada pela equipe do G1. Você ligado no Meio Dia Paraná e ali no celular, no seu computador, também acompanhando essas informações em tempo real. E saiu o balanço dos atendimentos do balcão de empregos realizado ontem, com muita gente participando ali no Sesc Londrina Norte, uma parceria do próprio Sesc com o Cine e a nossa RPC. Oportunidades de trabalho ofertadas na quarta-feira lá no Sesc da Saúl Quindi. 429 pessoas foram atendidas e encaminhadas para empresas. Fica a nossa torcida para que a maioria consiga o tão sonhado emprego aí, essa carteira de trabalho registrada, tão almejada aí pelos nossos telespectadores, por muita gente que está à margem do mercado de trabalho. E estão terminando nessa quinta-feira as vistorias do Tribunal de Contas do Estado nas obras do SAMU e da trincheira da Rio Branco com a Leste-Oeste. Uma equipe do tribunal veio de Curitiba a pedido da Promotoria do Patrimônio Público, que investiga os atrasos e o aumento de custos nessas obras. Kathleen Tanã, o que foi feito até agora e quais os próximos passos? Alberto, de acordo com os fiscais e os funcionários do Tribunal de Contas do Estado do Paraná que estão aqui em Londrina, por enquanto foram solicitados documentos para a Prefeitura e também para a empresa responsável por essa obra, para que eles entreguem tudo o que tem com relação à obra, para que esses documentos sejam analisados. O que foi feito também foram entrevistas com os fiscais que atuam nessa obra. Mas o pessoal do TCE não detalha completamente o que os fiscais disseram, até porque, segundo eles, tudo está sendo analisado e qualquer informação repassada neste momento pode recair para uma situação de irregularidade ou não, e como tudo está sendo avaliado, eles preferem passar informações mais para frente. Mas informaram o seguinte, que os fiscais informaram que foi instaurado um procedimento administrativo na Prefeitura para checar se a empresa descumpriu o contrato e, se chegarem a essa conclusão, vão aplicar uma sanção. Segundo o pessoal do TCE, o Tribunal de Contas está atuando paralelamente a isso. Ainda, segundo o Paulo do Tribunal de Contas, os fiscais falaram sobre a obra no geral, os motivos dos aditivos e quais as dificuldades técnicas enfrentadas até o momento. Com essas informações em mãos e com essa vistoria que está sendo feita, ou foi feita hoje pela manhã, os fiscais vão montar um relatório com o que foi apurado e divulgar em, no máximo, 3 meses. Nós questionamos o Paulo, que é coordenador de obras públicas do TCE e estava hoje pela manhã aqui na trincheira, diante de tantos atrasos, aditivos de valor e de prazo, o que o tribunal considera aceitável numa obra como essa aqui. Vamos ouvir. Obras são extremamente complexas de serem tratadas como regra. Se eu disser assim, uma obra dessa pode atrasar 1 ano, pode atrasar 2, é difícil dizer porque há contingências como chuva, há contingências como imprecisão na sondagem. A sondagem identifica uma condição de solo num lugar, em outro ali essa condição se altera. Há imprecisões intrínsecas ao projeto, não dá para prever 100% das condições no projeto. Então ela pode sofrer atraso sim, é isso que nós vamos checar, não dá para eu dizer aqui que já seria uma conclusão,
nós vamos avaliar isso no escritório, checar se todos os atrasos ali tiveram alguma participação da prefeitura, se tiveram da empresa, ou se foram situações excepcionais, extraordinárias, que sim, podem acontecer numa obra. Ele também comentou quais as medidas que podem ser tomadas, tanto com relação à prefeitura, como com relação à empresa responsável pela obra, caso seja identificado de fato alguma irregularidade. Até porque, segundo o Paulo, neste momento o trabalho do Tribunal de Contas é de uma avaliação da obra. Depois disso, eles vão verificar se realmente é necessário aprofundar as investigações sobre a obra da trincheira, aqui entre a Leste-Oeste e a Rio Branco, e também se será necessário fazer uma auditoria. Em outro trecho da entrevista, ele comenta quais as medidas que podem ser tomadas em casos de irregularidades identificadas. Na prefeitura já tem um processo de apuração em andamento e a prefeitura tem ali o poder de polícia para aplicar a sanção caso a empresa descumpra alguma cláusula contratual. Em paralelo, nós estamos fazendo esse relatório de levantamento para verificar a viabilidade do aprofundamento da fiscalização. Se houver algum risco relevante, nós vamos aprofundar essa fiscalização com uma auditoria e uma inspeção. E aí o que pode resultar disso são os instrumentos usuais do Tribunal de Contas, que é a tomada de contas, em que apura-se a responsabilidade do gestor ou da empresa em caso de descumprimento contratual. A obra pode continuar, ela pode ser concluída, depois se a gente checar que foi identificada alguma irregularidade, o gestor, o fiscal, a empresa pode ser responsabilizado mesmo assim, com o andamento da obra, preservando a execução da obra, que é o interesse público, né? A gente tenta manter justamente porque evitar a criação de mais uma obra paralisada aí no estado. O que a gente percebeu aqui durante a fiscalização hoje do Tribunal de Contas foi um movimento bem maior do que estamos acostumados a ver na obra aqui da trincheira. Máquinas, mais operários, sabe aquela situação da tá andando, a obra tá andando. Hoje esse foi o cenário que a gente teve aqui. Quem passa pela obra não tem visto isso acontecer muito. Nós questionamos até alguns trabalhadores que estavam por aqui e eles nos informaram que eles estão enfrentando bastante dificuldades com várias máquinas que são paradas para manutenção, para troca de peças, e isso não ocorre dentro do tempo hábil. Eles acabam ficando sem equipamento justamente para o trabalho. E eles reclamaram também da questão dos uniformes entregues a eles. Há bastante tempo aí esperando uma troca de uniformes, não tem conseguido, uniformes rasgados, já bem batidos, justamente por conta dessa obra, que é uma obra bastante grande e pesada. A gente acionou, claro, a empresa responsável, que é a TCE Engenharia, e eles nos informaram o seguinte, que eles têm máquinas em manutenção, normalmente para uma obra desse porte, porém todas as frentes de trabalho estão sendo atendidas, não prejudicando o andamento das frentes de serviço, e que os uniformes estão sendo fabricados com a entrega prevista para amanhã. Alberto, hoje à tarde os fiscais vão passar pela obra do SAMU, obra ali pertinho da rodoviária, um prédio que já está sendo entregue, mas segundo os fiscais eles precisam avaliar por que de tanta demora para essa obra ser entregue, que deveria ter sido entregue em 2021 e só ficou pronta em março deste ano. Kathleen, que está ao vivo ali nas obras da trincheira, e dia após dia, Kathleen, temos novos bloqueios, novos desvios e muita gente na bronca. Tem algum novo bloqueio por aí a partir dessa semana? Tem sim, Alberto. Hoje pela manhã, inclusive, muita movimentação e motoristas perdidos na rua. Na rua Guilherme de Mota Correia, que é essa rua que o Ademir vai mostrar pra gente, algumas pessoas utilizavam para desvio da Avenida Leste-Oeste. Aí o que acontece? Alguns motoristas, ou melhor, vários motoristas no início da manhã, entraram por essa rua achando que conseguiriam passagem e ao chegar no final dela, descobriam que não conseguiriam, justamente porque no início dessa rua não havia nenhum bloqueio que impedisse os veículos de chegarem até ela, de entrarem nessa rua. E aí os motoristas acabaram ficando bravos, justamente porque eles precisavam fazer a volta, dar ré, e aquele monte de veículos, um atrás do outro, virou uma certa confusão hoje de manhã. A prefeitura já colocou o bloqueio no início da rua, então os motoristas não entram mais por essa rua, mas durante a manhã foi bastante dor de cabeça, olha só. O pessoal tem que sinalizar melhor ali atrás, né? A gente não fica sem saber como é que tá lá a saída, né? Se tivesse sinalizado um pouquinho melhor ali, a gente conseguia vir direto aqui, né? Você veio pelo desvio e não conseguiu passar? É.
Tá dando ré por quê? Não tem como passar, né? Tá bem complicado essa obra aqui, né? Você não sabia que essa rua estava interditada? Não sabia. Não tem aviso, nada lá? Não tem aviso nenhum lá atrás. Tá com pressa? Tô com pressa. E mesmo assim agora vai ter que desviar? Vou ter que desviar. Então a rua Guilherme de Mota Correia, esse desvio curto da leste-oeste está fechado, motoristas aí agora conseguem enxergar já o bloqueio, não entram mais nela, mas são os avanços da obra que impactam bastante, né, Alberto, no trânsito da nossa cidade. Sabemos que isso faz parte, mas claro, seguiremos acompanhando porque a obra está bem atrasada. Valeu, Catherine. Em questão de organização e de próprio respeito com o motorista, né? Até porque não custava nada o alerta ali anterior para não provocar todo esse transtorno logo no começo da manhã. A gente vai seguir de olho, mas vamos seguir acompanhando. E foi concluída a investigação do acidente com o ônibus da dupla Conrado e Alexandro. Um dos cantores e outras 5 pessoas morreram. A dupla tinha como base a região de Londrina e sofreu o acidente quando viajava para um show no interior de São Paulo em maio do ano passado. O inquérito foi encerrado nesta semana e indiciou o motorista do ônibus por homicídio culposo, sem intenção de matar. Nós temos aí o comunicado da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo com o resultado da investigação. O advogado do motorista e da própria banda discorda. O motorista também. Ele conversou com o Meio-Dia Paraná. Daqui a pouco tem reportagem completa, mas já antecipo um trecho da entrevista dele. 32 anos de estrada, nunca aconteceu isso comigo. A primeira vez que acontece. Então você fica até sem explicação pelo que aconteceu, entendeu? A pista estava normal, a viagem normal, a velocidade dentro da rodovia, é o permitido que a gente sempre anda. E eu, graças a Deus, sempre fui uma pessoa muito cuidadosa na estrada. Então eu nunca imaginava que ia acontecer isso comigo, nunca. Ainda nessa edição tem mais trechos desse relato, também uma entrevista com o advogado da banda. Uma reportagem completa com o desfecho das investigações em primeira mão no Meio-Dia Paraná. 2 homens foram presos ontem à noite no centro de Londrina após roubarem um carro e sequestrar o motorista. Eles foram encontrados pela PM perto do pronto atendimento infantil, nessa região onde fala agora Mônica Dal ao vivo. Mônica, como foi esse assalto e qual o desfecho desse cerco aí da Polícia Militar? É isso, Alberto. Essa vítima de 27 anos tem uma loja na rua Sergipe, aqui em Londrina. Era por volta das 7 da noite, quando ele estava fechando a loja e foi surpreendido por 2 homens armados que anunciaram o assalto. Mas eles decidiram também, de acordo com a Polícia Militar, sequestrar esse jovem. Ele foi colocado no banco do próprio veículo e constantemente estava sendo ameaçado por essas 2 pessoas. Quem percebeu a situação, as testemunhas, conseguiram acionar a Polícia Militar e eles começaram então esse patrulhamento por diversas ruas aqui da nossa cidade, já com as características desse veículo em mãos. Foi quando eles perceberam aqui neste ponto onde nós estamos, no cruzamento das avenidas Leste-Oeste com o Duque de Caxias, o veículo. Eles então abordaram esses 2 homens e um deles ainda estava com a arma apontada para essa vítima. E um detalhe importante que a gente vai destacar aqui é que esses 2 homens tentaram se disfarçar e observar um pouco essa rotina da vítima, de acordo com a PM, utilizando o uniforme de uma construtora aqui da nossa cidade. Então eles se passaram ali por trabalhadores para observar essa vítima e depois realizar o sequestro. O Meio-Dia Paraná teve acesso ao depoimento dessa vítima e a gente vai acompanhar então como foi toda essa situação que, claro, causa um susto danado. Vamos acompanhar. Todos os dias eu deixo o carro no mesmo lugar, que quando o estacionamento fecha, eu vou te encontrar ele. Quando eu cheguei perto do estacionamento, 2 indivíduos saíram de dentro do carro, estavam com roupas de trabalho, estavam uniformizados mesmo, e vieram na direção minha e do meu funcionário. Ele já apontou a arma para mim, falou que era um assalto, e para mim entrar dentro do carro, que era um sequestro. Aí o primeiro indivíduo mais alto entrou dentro do carro, na frente, pegou a chave, e aí o segundo indivíduo eu percebi que estava bem nervoso mesmo. Ele acionou uma arma, colocou na minha cabeça, falou para mim que a gente ia num lugar, que era um sequestro, tá? Eles queriam tudo que eu tinha,
já deixavam bem avisado. Eu só pedi paciência para eles. Nisso daí o menino ativou, falou que era o sequestro, que não ia me soltar. Se eu fizesse tudo que eles pediam, eu ia sair vivo. Nós também conversamos com a Polícia Militar, que trouxe detalhes de como foi a prisão desses 2 homens. E a gente vai pedir também atenção nessa entrevista, porque o carro dessa vítima também ajudou, os mecanismos ali desse carro ajudaram a salvar esse jovem. A gente vai acompanhar a entrevista da soldado Nicole Martins. O Copom recebeu informações e repassou as demais viaturas que estavam na rua e em patrulhamento foi possível abordar esse veículo na Avenida Duque de Caxias. O veículo foi abordado, haviam 2 indivíduos armados dentro desse veículo, a arma foi apreendida e a vítima saiu ilesa. Os 2 homens foram presos, a Polícia Militar recebeu informações que possivelmente um outro veículo estava envolvido, mas até o momento não foi abordado, não foi localizado. Agora sim, eu vou trazer o detalhe que eu destaquei há pouco, fiz uma confusão aqui, mas vou trazer essa informação. Olha só, quando a polícia se aproximou desse carro, os assaltantes eles não conseguiram fugir, porque esse próprio veículo tem um dispositivo que faz o motor desligar quando fica um tempo parado. E aí eles não conseguiram acionar novamente o carro para poder fugir. Bom, a gente também teve informações sobre a audiência de custódia desses 2 suspeitos, né? Porque eles foram presos e passaram já por essa audiência de custódia. A prisão em flagrante, que havia sido decretada ainda ontem, foi convertida para prisão preventiva. Isso significa que eles vão ficar presos por tempo indeterminado. A gente também reforça que essa vítima não teve nenhum ferimento. Ela foi liberada, depois prestou o depoimento e não precisou passar por nenhum hospital. Alberto. Valeu, obrigado, Mônica. E estreia hoje, aqui na Globo, na RPC, o novo Linha Direta. O jornalista Pedro Bial conversou com a repórter Ana Zimmermann sobre o formato do programa e as novidades que o público vai ver. E já adianto, vai ter caso paranaense nesse novo Linha Direta. Na tela da TV, a história de um crime real, contada pelos próprios personagens, atores e apresentada por um dos mais consagrados jornalistas do Brasil, Pedro Bial. Um crime foi solucionado, mas a justiça foi feita, provas foram apresentadas, mas escapou algum detalhe. O que faltou ser esclarecido? É o que o público vai ver no novo Linha Direta. O Linha Direta foi um pioneiro no que hoje está consagrado, se chamar em inglês o gênero True Crimes, que em bom português são crimes reais. O Linha Direta foi um programa pioneiro não só no Brasil, como no mundo, nessa linha. Como True Crimes, ou crimes reais, o programa vai trazer 2 casos por noite. Esse é o formato preferencial, um caso concluído e um caso em aberto. A maior parte do programa é sobre o caso central. O segundo caso está em aberto e a gente pede a ajuda do público para encontrar supostos foragidos, enfim, para algo que está em andamento. O público de casa participa e pode ajudar a prender criminosos que estão à solta. A tecnologia avançou desde que o Linha Direta foi exibido pela última vez, há 16 anos. Agora vai ter conteúdo extra, um podcast. Se muitas vezes na televisão, devido ao tempo e ao formato, você apresenta apenas como se fosse pouco, mas assim, você apresenta uma entrevista que foi que a gente conseguiu através de muito esforço ou de um acaso. No podcast, a gente vai contar a história toda, de como essa entrevista foi realizada, por quê, como é que a gente chegou a ela. Eu acho que aí a gente tem, no podcast, espaço para aprofundar. A equipe do programa faz investigações independentes, ouve testemunhas e busca novos fatos sobre os casos. Então, hoje você não tem uma cidade do mundo que tenha um ponto cego. Tudo é coberto com câmeras de segurança, quando não as pessoas estão mesmo elas filmando tudo o tempo todo. Então, nós temos uma riqueza
de imagens iconográficas muito grande. Esse advento da internet como a vida real conectada o tempo todo. Para contar os crimes, a equipe conta com todas essas imagens e um cenário totalmente novo. A gente faz algo um pouco com mais dramaticidade, é um cenário que puxa para madeira, para metais, para uma espécie de um galpão multiuso, onde tudo acontece, desde a apresentação, as simulações, as entrevistas, tudo se passa nesse ambiente da apresentação. O que não muda é o espírito do programa, de esmiuçar os casos, de tentar explicar, de tentar entender e também de tentar fazer justiça. Os paranaenses vão ver no Linha Direta um crime que esteve nos nossos telejornais em 2021. Talvez seja o segundo ou terceiro programa no ar, é uma história de um serial killer. Ele era um serial killer de gays. Esse sujeito que está preso agora e que se chama Soroka. Thiago Soroka confessou os 3 casos que estavam sendo investigados. Que além dos gays que foram atraídos através de sites de encontros, de aplicativos de encontro e que foram assassinados ou agredidos, a gente encontra um outro companheiro desse assassino com quem ele manteve uma relação durante 4 anos, enquanto era casado com uma mulher. O Linha Direta vai mostrar, além do crime, o castigo. A pena também serve de exemplo para toda a sociedade e vai além, tratando da reabilitação do criminoso. Mas a gente também gostaria de acrescentar a camada mais importante por baixo desse castigo. Não apenas um castigo, mas uma recuperação. Então, acho que sim, a gente tem que entender a punição como um exemplo, mas como, por um lado, por um exemplo, quem não está lá, e como uma chance para quem está no sistema. Vamos voltar à cena do crime, analisar imagens, pistas. Será que algum detalhe escapou? Vamos ouvir testemunhas e trazer novos depoimentos. O que ainda não foi contado? Eu queria convidar o público do Paraná e do Sul, porque a gente tem uma baita novidade, que estamos muito orgulhosos, estamos caprichando para fazer um programa sobre crimes reais, que seja entretenimento, que seja informação e que ajude na luta de todos nós por justiça. O programa sobre crimes reais pioneiro do Brasil está de volta, depois de Cine Hollywood, Linha Direta. Notícias agora do tempo, Após essa entrevista aí com o Bial, notícias do tempo aqui no Meio-Dia Paraná e com imagens do oeste do estado, onde choveu forte ontem à tarde. Em Pato Branco, um temporal destelhou pelo menos 30 casas. No fim da tarde de quarta-feira, também houve queda de árvores. Segundo os bombeiros, ninguém se feriu. No oeste do estado, imagens agora de Foz do Iguaçu, por lá o céu encoberto, muitas nuvens, O tempo está mais fechado do que no norte do Paraná. Imagens aí ao vivo da fronteira. De volta ao norte do Paraná, cenário bem diferente, esse belo céu azul de Londrina, pouquíssimas nuvens e temperatura agora de 27 graus. Esse cenário é o mesmo em boa parte do norte do Paraná, mas mais ao sul, região central, a área de instabilidade é cada vez maior e está avançando por outras regiões do estado. Londrina, Apucarana, Cornélio e também Jacarezinho não devem ter chuva ao longo das próximas horas, mas nos próximos dias a situação começa a se alterar. Máxima hoje de 29 graus em Londrina à tarde, 28 à noite, tempo seco, só essas nuvens aí, mas com o sol predominando. Já na região, retrato para você aqui, essa faixa que vai de Apucarana a Jacarezinho, também com o sol presente. Ao longo de todo o dia, pouquíssimas nuvens e a chuva por aqui ainda não aparecendo, como já ocorre em outras partes do Paraná. O que é um carinho de mãe para você? A RPC foi atrás dessa resposta em homenagem ao Dia das Mães. A partir de hoje, você acompanha aqui no Meio-Dia Paraná histórias inspiradoras que mostram a importância dessa pessoa que nos dá a vida, que nos segura nos braços e nos conforta nos momentos mais difíceis.
A história de hoje é sobre a Vânia e o filho Mike. É sobre coragem, superação e muito amor. Mãe, uma palavra tão pequena, mas que tem um significado imensurável. Não tem como medir. E o que esta palavra, o que este ser humano, representa para cada um de nós. O Mike Hoffman, 23 anos, jovenzinho, vai contar para a gente um pouco da história dele, da relação com a mãe. Mike. Para mim, acho que mãe significa um exemplo. Minha mãe teve eu com 18 anos, né? Ela sempre me passou que, mesmo não sendo planejado, ela sempre quis me dar tudo do melhor. E ela me teve numa cidade assim muito pequena, né? Uma cidade sem muita oportunidade. Agora, com 18 anos, já com um filho para criar, quer dizer, as coisas iam se complicar ainda mais num lugar tão pequeno, sem oportunidade de emprego. Sim, aí poder entra criar a um família filho também, né? Entra a minha avó, que é minha segunda mãe, né? É minha avó materna, assim, né? Porque ela que ajudou a minha mãe a tomar muitas decisões. Como a gente vivia num ambiente muito escasso, né? Sem muitas oportunidades, ela teve que morar com a minha avó. E aí, trabalhar também em outras cidades. Então ela veio para cá para trabalhar na raça mesmo. Imagina, são 500 quilômetros de estrada, né? Muito longe. Bastante. E ela ia me ver e eu acho que aí que era o principal sofrimento, sabe? Ter que me deixar sempre. Porque se fosse ali como Curitiba e Araucária, tudo bem, né? É perto, você pode ir recorrente, mas era uma vez por ano. E depois, com que idade você veio para cá para morar com ela? Eu vim com 4, 5 anos. A gente tinha muita dificuldade ainda, né? A gente não tinha nossa casa, a minha mãe trabalhava muito, querendo ou não, eu era criança, mas eu sabia que eu precisava de mais tempo com a minha mãe e ela também sentia isso, tanto que a gente chorava às vezes à noite, né? E hoje, como é que está a relação com a mãe? Muito boa. Me cuidou muito bem, me educou muito bem, me ensinou princípios, né, de humildade, né? E de família mesmo. Apesar do período em que vocês viveram esse distanciamento, né? Você tem uma admiração incrível pela sua mãe, por tudo que ela fez, que ela conquistou na vida. É uma fonte de inspiração para você. Sim, é um exemplo. Voltando ao começo, né? Ela é um exemplo de pessoa, assim, para tudo, né? Eu não consigo viver sem a minha mãe. Eu acho que eu tenho amor em falar isso, porque ela alinha muita coisa na minha vida, né? Com a desculpa de que teríamos de gravar outra parte da entrevista em outro ambiente, fomos com o Mike até o Bosque Alemão. Ele nem imaginava que, na verdade, tinha um encontro surpresa preparado para ele. Pedi para o Mike, então, repetir o que a mãe representa, o que é carinho de mãe para ele. Uma inspiração para mim conquistar coisas novas, nunca estar parado, sempre estar evoluindo como ser humano. Ela me ensina muito isso. É tudo isso mesmo, mãe? É, sim. Te amo, meu amor. Vânia conta o quanto era sofrido ficar longe do filho, até o dia em que não suportou mais. Eu dormia à noite, eu chorava, eu acordava de manhã, eu chorava, eu ia na fila do banco, via uma pessoa com uma criança da idade dele, eu chorava. E era muito difícil na época porque o telefone era restrito, eu não tinha muito recurso para telefonar para ele sempre. Então eu falava com ele uma vez por semana e a cada um mês eu pegava um ônibus, viajava na sexta-feira à noite, 500 quilômetros, ficava com ele final de semana e no domingo à noite eu voltava e na segunda ia direto para o trabalho. E chegou um dia que não dava mais, a gente chorava tanto na despedida, tanto, que eu falei assim, mãe, não dá mais, eu não consigo mais viver longe dele.
Ele é minha pessoa, eu desabafo, eu conto tudo. E ele também para mim, sabe? Então é muito bom. Então eu acho que compensou, né, mãe? Sim. Nos próximos dias tem mais reportagens inspiradoras, mais histórias aí de mãe e filhos para homenagear as nossas mães ao longo deste mês de maio. Dá para homenagear também entrando no nosso aplicativo Você na RPC. Por lá foi criado um link para que você crie o seu avatar do Dia das Mães. É uma representação muito comum na internet aí, o pessoal acaba brincando bastante. E aqui no nosso aplicativo tem ali o caminho para você criar esse avatar, mandar para sua mãe, compartilhar com outras pessoas, enfim, corpo, a roupa, a cabeça, enfim, vários aspectos para você se definir a sua mãe, quem você mais gosta e compartilhar, mandar adiante. Ao longo dos próximos dias, a gente vai interagindo, mas já tem telespectador também criando o avatar e compartilhando aqui com o nosso Meio Dia Paraná. Tá aqui em cima a Cleide. Olha que legal o avatar que fiz no aplicativo. Quer fazer o seu? Acesse o aplicativo, tá aí. Ela com o avatar criado, concebido ali, o gatinho na paisagem também e ela já entrando nessa homenagem ao Dia das Mães. Participe você também, está lá no nosso aplicativo, o Você na RPC. Agora 12h28, depois do intervalo tem mais Meio Dia Paraná, com a conclusão das investigações do acidente com o ônibus da dupla Conrado e Alexandro, que morava aqui na região de Londrina. O motorista foi indiciado pelas mortes. Conversou com o Meio Dia Paraná. Vamos trazer também a cobrança da ACIL para que a lei que libera o horário do comércio seja colocada em prática. Vereadores já se articulam para derrubar o veto do prefeito. E as definições sobre o futuro do pedágio no Paraná. Em Londrina, a temperatura agora é de 27 graus. Nesse domingo, vai completar um ano o acidente com o ônibus da dupla Conrado e Alexandro, que morava aqui na região de Londrina. 6 pessoas morreram, incluindo o cantor Alexandro. Essa semana, a Polícia Civil de São Paulo concluiu o inquérito e indiciou o motorista do ônibus por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. Nesse caso, a pena é de 2 a 4 anos de prisão, mas na prática, a pessoa acaba cumprindo depois alguma punição alternativa. O advogado do motorista e da própria banda discorda desse indiciamento. O motorista conversou com a nossa equipe e insiste que não foi responsável pela tragédia. Quase um ano depois, o motorista que dirigia o ônibus sofre com as lembranças do acidente. Nunca imaginava que ia acontecer isso comigo. Nunca. Nunca. E sempre fui uma pessoa, sempre que cuidei de mim, dos outros na pista, sempre me cuidei. Jamais eu fiz loucura na minha vida, nunca fiz loucura. Valdoir Eurípides da Silva, que mora em Ibiporã, explicou com exclusividade ao Meio Dia Paraná como tudo aconteceu. A gente tinha saído de Curitiba às 7h30 da manhã, rumo a São Pedro, no estado de São Paulo, no interior de São Paulo. E por volta das 10h30 da manhã, que a gente vinha passando entre meio Paracatu e Registro, eu tinha passado pelas 2 saliências brutas na pista, bem brusca, que até veio, colidiu o para-choque, pegou no chão, deu tipo uma raspada, e logo adiante, aí uns 20, 30 quilômetros adiante, o pneu veio a estourar. A explosão foi muito alta demais, foi horrível, foi uma explosão bem, como que eu nunca imaginava na minha vida, assim, a explosão. Tentei segurar o ônibus na pista, não consegui, porque é difícil mesmo segurar, e eu acabei colidindo com a mureta de concreto na esquerda e caí dentro da vala no canteiro da rodovia. Era o dia 7 de maio de 2022. No ônibus viajavam os cantores Conrado e Alexandro, além de outros músicos e a equipe de apoio. 6 pessoas morreram, entre elas Alexandro. Esta semana, a Polícia Civil de Miracatu, interior de São Paulo, concluiu o inquérito e o motorista foi indiciado por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar.
O advogado do motorista, que também defende familiares das vítimas, discorda do indiciamento. Ele explicou que um dos fundamentos no inquérito aponta que o motorista não teria sido zeloso com os pneus do ônibus, o que difere do apresentado por laudos técnicos do Instituto de Criminalística, segundo a defesa. Foi imputado a ele a culpa do pneu, que talvez não tivesse adequado, quando na verdade restou comprovado pelo Instituto de Criminalística do Estado de São Paulo que os pneus estavam em perfeito estado e que eles estouraram por exercício de uma força externa, compatível com um buraco, com uma pedra ou com um grande objeto. O advogado afirmou ainda que um outro fundamento indicado no inquérito não pôde ser comprovado: o excesso de velocidade. A velocidade estimada seria de 109 km por hora. Então, o ônibus a máxima é 95, ele estaria a 109 km por hora, portanto, ele agiu com culpa que ele empreendeu ao veículo a alta velocidade. Não foi localizado o tacógrafo e a segunda fundamentação era a velocidade, então a velocidade ainda é circunstancial, não dá para ser cravada de forma técnica. Então, obviamente, nós não esperávamos o indiciamento do motorista nesse momento. Motorista desde os 18 anos de idade, Valdoir contou que já trabalhou em grandes empresas de ônibus e foi motorista de outras 2 duplas sertanejas antes de assumir a função com Conrado e Alexandro. E afirmou que não estava acima da velocidade permitida. Eu estava dentro da velocidade normal, eu estava ali nos de 90, 95 por hora. Que geralmente a rodovia, quando ela vamos supor, 90 por hora, ela tem a tolerância de 8%. Isso a regra reza no CTB de trânsito, né? Se eu tivesse os 95 por hora, isso aí eu creio que eu estava. Explicou também que não era o motorista oficial da dupla, mas contratado como freelancer, o motorista eventual de Conrado e Alexandro. No momento do acidente, o motorista oficial descansava dentro do ônibus. Era ele que cuidava tudo, então a manutenção do ônibus, o que precisasse do ônibus era tudo por ele, não era por mim. Eu também nem podia optar no trabalho dele, né? Porque eu não sou registrado e ele era registrado. Para o advogado, também faltaram incluir no inquérito depoimentos de testemunhas indicadas pela defesa. Estas testemunhas comprovariam reparos na rodovia Regis Bittencourt, no local do acidente, feitos pela concessionária de pedágio 3 dias depois do tombamento do ônibus. O que causa estranheza é um inquérito tão relevante como esse, que foi tão questionado, divulgado, né? Ter tantos pedidos de tanta situação concreta para que houvesse apuração da autoridade policial e simplesmente a autoridade policial quedou-se inerte, né? Repito, por que as testemunhas não foram ouvidas? Por que a concessionária não foi oficiada para falar se teve ou não reparo na pista? É terrível, é terrível. Depois do caso acontecido, eu fiquei, acho que umas 2 semanas, imaginando que ali passa irmão, passa filho, né? Passa tudo na cabeça da gente. Isso aí eu vou carregar pro resto da minha vida na mente. O delegado responsável pelas investigações, o Carlos Eduardo Vieira Ceroni, reafirmou à nossa equipe as conclusões do inquérito policial e disse que se baseou em análises técnicas feitas pelos órgãos oficiais. Já a Artéries Regis Bittencourt, que administra a rodovia, disse que uma perícia contratada pela empresa apontou não existir buraco ou depressão na rodovia, que pudesse causar a perda da direção ou estouro do pneu. A empresa confirma a realização de serviços de recuperação aproximadamente 1 quilômetro antes do local do acidente, mas disse que essa manutenção preventiva já estava programada e foi adiada para depois da perícia para não interferir nos trabalhos técnicos. Por fim, a concessionária informou em nota que, de acordo com a perícia oficial, imagens de câmera de segurança mostram que o ônibus trafegava acima da velocidade permitida na rodovia. Posicionamento aí da concessionária de pedágio em resposta às manifestações do advogado e do motorista em entrevista ao nosso Meio-Dia Paraná. Desfecho que você está vendo primeiro aqui na RPC. A Associação Comercial e Industrial de Londrina criticou o veto do prefeito Marcelo Bellinati à lei que pretende liberar o horário do comércio na nossa cidade. Assunto que o Meio-Dia Paraná trouxe ontem em primeira mão. E, paralelamente a tudo isso, vereadores
começaram a se articular para derrubar o veto do prefeito e liberar o horário do comércio. Kathleen Tanan, temos prazo para essa decisão? Como estão aí as articulações dos vereadores? Roberto, o prazo é de 30 dias para que os vereadores decidam se vão manter o veto do prefeito, que foi um veto ao projeto como um todo, ou se vão derrubar, transformando o que hoje é um projeto numa lei, alterando justamente o horário de funcionamento do comércio de Londrina. Mas nos bastidores já há, sim, discussão para a derrubada desse veto para colocar em vigor a lei. Só para a gente relembrar o que prevê o projeto. Autoriza aí que o comércio de rua possa funcionar entre as 7 da manhã e as 10 horas da noite, só que os lojistas teriam autonomia nesse período, para decidir até que horário gostariam de deixar suas lojas abertas. Já no caso das 10 da noite até as 7 horas da manhã, valeria o que fosse acordado entre os sindicatos que representam patrões e funcionários. Como você bem falou, Alberto, ontem, em uma reportagem, a gente detalhou a questão do veto do prefeito e também as justificativas. O prefeito informou que vetou o projeto por entender que não há ganhos para a economia, que não há demanda para um comércio abrir em horário ampliado aqui em Londrina, que iria prejudicar empresas menores e que causaria transtornos também aos trabalhadores do comércio. Só que é a Câmara de Vereadores, portanto, que tem essa decisão final. Eles vão manter esse veto ou derrubá-lo, transformando o projeto em lei. Seja qual for a decisão, são necessários pelo menos 10 votos entre os 19 vereadores para que a decisão seja validada. Então, em tese, não é difícil que esse veto do prefeito seja derrubado, se a gente lembrar que na aprovação do projeto foram 14 votos favoráveis entre os 19 vereadores. Mas, claro, é outro momento, um vereador ou outro pode mudar de opinião. Eles têm até o dia 2 de junho para fazer essa votação. Dentro desse período também, a Comissão de Justiça da Câmara fará uma avaliação das justificativas que o prefeito deu ao veto, toda uma avaliação novamente desse projeto e, na sequência, o caso vai para a votação em plenário. Hoje de manhã, nossa produtora, a Cristiane Oia, gravou entrevista com o vereador Eduardo Tominaga, que é do PSD e que é líder do prefeito na Câmara. E o próprio vereador Eduardo Tominaga se posiciona a favor desse projeto. Olha só. Na verdade, eu sou um dos apoiadores do projeto. A partir do momento que foi colocada a emenda de funcionamento das 7 às 22 horas, por isso que eu votei favorável também. Não faria sentido o comércio funcionar 24 horas por dia, pelo menos nesse momento. Mas a liberdade do empresário, do empreendedor, abrir das 7 às 22 horas se faz necessário. Já funciona com shoppings e outras atividades. Então, ninguém está falando aqui em relação à abertura 24 horas. O projeto diz, mas a emenda, ela limita esse horário de funcionamento das 7 às 22 horas. Após as 22 horas, para se abrir a necessidade que se faça o acordo coletivo entre os sindicatos. Ele disse ainda que não houve um pedido formal, por enquanto, por parte aí do prefeito, para que o líder, no caso, ele defenda a manutenção do veto na votação. Mas já disse que durante a votação ele deve se posicionar para manter o projeto, ou seja, transformá-lo numa lei aqui na cidade de Londrina. Vamos ouvir. A gente tem que analisar as questões legais do projeto e questão também de posicionamento. Eu entendo que é importante para o comércio, contrariando um pouquinho do que o prefeito fala em momentos de crise, o que o comerciante pode ou deve fazer, mas o que a gente tem que deixar realmente o comerciante, também os funcionários, bem tranquilos em relação a de que forma que isso aí vai funcionar. Muitas pessoas preocupadas com a questão de segurança, com a questão de transporte, Então, só quem está no comércio hoje sabe realmente das demandas, daquela especificidade do seu produto, do seu cliente, do seu entorno. Acredito que a gente vai fazer uma discussão em alto nível lá na Câmara, Os vereadores vão ter a liberdade para votar com a sua consciência e com o seu posicionamento. Por parte do prefeito, não houve nenhum pedido formal por parte dele ainda, para que o líder defenda ou não o veto. Então, eu já me posicionei, falei para ele que realmente eu, enquanto apoiador também, eu vou fazer o meu voto para a derrubada do veto.
Ainda segundo o vereador, 7 ou 8 vereadores já se manifestaram favoráveis ao projeto, que vão manter o posicionamento para a derrubada do veto. Eduardo Tominaga disse que acredita que não vai ter dificuldade para derrubar esse veto, mas, claro, vai aguardar o parecer da Comissão de Justiça, que deve ser feito durante esse período de 30 dias. Agora a gente tem também o posicionamento da Associação Comercial e Industrial de Londrina, que não gostou da posição do prefeito. Em nota, eles disseram que esse veto é um obstáculo para o desenvolvimento. Eles acrescentam que há décadas o horário do comércio em Londrina está restrito das 8 da manhã às 6 da tarde. Só que existem segmentos que teriam melhor fluxo de consumidores trabalhando das 9 da manhã até às 7 da noite ou das 10 da manhã até às 8 horas da noite. Lojas de materiais de construção, por exemplo, poderiam abrir mais cedo e abastecer as obras com maior agilidade. Segundo a nota, trata-se, portanto, de dar liberdade ao empresário para que decida o melhor horário de funcionamento para o próprio negócio. Em nota, a CIL diz ainda que não há obrigação de abrir na madrugada, mas quem, por conta da demanda, optasse por abrir entre as 10 da noite e as 7 da manhã, teria que cumprir a convenção coletiva e a legislação trabalhista. Dessa maneira, a flexibilização propicia o acesso a novos consumidores e a contratação de novos funcionários, gerando vagas de emprego. A nota segue dizendo que pouco ou nada mudaria para o empresário que quisesse manter sua empresa trabalhando das 8 da manhã até as 6 horas da tarde. E complementam que não existe uma imposição no projeto, mas a chance de revitalizar, inclusive regiões da cidade que vêm se tornando verdadeiros desertos noturnos, como o centro, cujo espaço público sofre com vandalismo. E que o veto à flexibilização amarra a cidade ao passado e contraria a visão arrojada e empreendedora capaz de oferecer aos cidadãos serviços e produtos compatíveis com os horários alternativos que vêm se consolidando nas rotinas domésticas. Num outro trecho, eles falam que vão continuar trabalhando pela flexibilização do horário do comércio e dos serviços e contam com a Câmara de Vereadores para que o veto do prefeito seja derrubado. A CIL lembrou que lojas e serviços estão abertos por 24 horas nos nossos celulares e as empresas de rua precisam de ferramentas para enfrentar essa concorrência. Finalizam dizendo que o empresário que deseja ampliar o horário da própria empresa deveria ter o direito de fazer isso, respeitando com certeza as leis trabalhistas. Alberto. Obrigado, Catherine. Uma nota bem incisiva aí que certamente vai pressionar os vereadores em relação a essa decisão da derrubada ou não do veto do prefeito. Enquanto isso não ocorre, nada muda, o horário do comércio segue como está atualmente. A Coab anunciou agora há pouco a retomada do teste seletivo para contratar 13 pessoas para a Companhia de Habitação de Londrina. São mais de 1.500 inscritos para as vagas com salários de até R$10 mil. O Ministério Público fez questionamentos sobre as regras para a contratação e a Coab suspendeu temporariamente o processo seletivo, como o Meio Dia Paraná mostrou ontem. Hoje, a Coab anunciou a retomada do processo com alterações. Os inscritos terão que fazer provas e não apenas apresentar documentos, como previsto até então. Quem não concordar com as novas regras poderá desistir e ter devolvida a taxa de inscrição. Além disso, será reaberto o prazo para receber novas inscrições. As datas das provas e esse novo período de inscrições ainda não tiveram divulgação por parte da Coab. O governador Ratinho Júnior assinou em Brasília a cessão das rodovias estaduais para a União, para o governo federal. Essa assinatura aconteceu ontem à tarde com o presidente Lula e outras autoridades para afirmar esse acordo, que é um passo fundamental para o novo modelo de pedágio do Paraná. O governador foi até o Palácio do Planalto com secretários estaduais e representantes do empresariado paranaense. O documento, assinado pelo presidente Lula, pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, e por Ratinho Júnior, repassou ao governo federal mais de 1.100 quilômetros de rodovias estaduais. Isso vai permitir que a União inclua as PRs nas futuras concessões de estradas. Após a assinatura, o chefe do Executivo paranaense afirmou que o edital das primeiras concessões pode sair nos próximos dias, com leilões previstos para agosto ou setembro. Tanto o Ministério da Infraestrutura quanto a Secretaria de Infraestrutura, nós vamos avaliar se nós vamos soltar os 2 lotes no mesmo dia ou se nós vamos soltar um lote em cada dia, para ver qual que vai ter mais disputa. Serão privatizados mais de 3.000 quilômetros em 6 lotes espalhados por todo o estado.
Após a assinatura do convênio, os governos fizeram estimativas de quanto será investido na infraestrutura rodoviária do Paraná após os leilões. Isso vai fazer com que a gente possa, junto com o governo federal, fazer o maior pacote de concessões rodoviárias da América Latina. É o maior projeto hoje, na atualidade, onde vai trazer para o estado do Paraná 55 bilhões de reais em investimentos nos próximos 6, 7 anos, em 3.300 quilômetros de rodovia, sendo que 1.800 serão duplicados. Rodovias estaduais, rodovias federais que vão estar juntas num primeiro modelo o país. Com a abertura dos leilões, que será garantido por esses 2 leilões do Paraná, nós vamos fortalecer também a atração de investimentos privados. Isso significará mais empregos, mais competitividade para a nossa economia e mais crescimento para o Brasil. Olha, o meu papel aqui é só dar os parabéns ao ministro, ao governador, ao povo do Paraná, e dizer para vocês que meu papel e o do Rui é fiscalizar. Eu quero ver se tudo que eles falaram aqui com desvio extraordinário vai acontecer. Os lotes 1 e 2 devem ser os primeiros leiloados em Bolsa de Valores. 17% da extensão do primeiro pacote é composto por rodovias estaduais, que, segundo o governo do estado, devem receber 15% dos investimentos. No lote 2, 64% da extensão são de PRs, que vão concentrar 51% do valor investido. Os 2 lotes têm trechos das BRs 277, 373 e 376 e das estaduais PRs 151, 323 e 408. Não deve mais ter mudança, em especial nesses 2 primeiros lotes. Claro que os demais pode ser que tenha algum tipo de avanço ou não, isso depende do Tribunal de Contas da União, né, que possa vir fazer alguma sugestão, mas em especial esses 2 primeiros lotes já está acordado, né? Ainda em Brasília, o governador Ratinho Júnior também falou sobre as expectativas para os preços das tarifas. Pode, obviamente, daí o que manda é a Bolsa, a disputa no momento, pode chegar também a 15% a 20% de desconto, além desse que já sai de arrancada de 20% a 35%. Então, nós estamos falando aí para o usuário, né, em torno de 30% a 50% de desconto. Claro que isso depende muito da disputa no momento, né, mas é um ganho de desconto que o usuário vai ter significativo. Então, vai ter um ganho de eficiência aí com um preço muito mais justo e automaticamente com essas obras. Representantes do empresariado do estado consideram o cenário otimista. O estado do Paraná tem um grande passo hoje para que a gente possa estruturar agora as nossas estradas. Com certeza, a população também escutou, a Assembleia, governo do estado, governo federal. Então, todos trabalharam em conjunto para que a gente chegasse nessa modelagem que vai servir como exemplo para o país todo. Aí o empresário Fernando Moraes, ele que é o presidente da FACIAP e tem empresas, investimentos aqui em Londrina, mora aqui na nossa cidade e também participou dessa comitiva. E hoje de manhã, o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, o Sandro Alex, falou sobre o modelo das novas concessões do pedágio no Paraná. Após a assinatura do convênio que delegou ao governo federal mais de 1.100 quilômetros de rodovias estaduais para que, ao todo, 3.300 quilômetros de estradas, somando federais e estaduais, sejam leiloados sob o novo modelo de pedágio aqui no Paraná, o secretário Sandro Alex afirmou que uma reunião extraordinária do Conselho da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ainda nesta semana, deve dar a aprovação final antes que o Ministério dos Transportes publique o edital de licitação dos lotes 1 e 2 da nova concessão. Esta divulgação do edital pode ocorrer, segundo o governo do estado, até o dia 16 de maio. Os 2 primeiros lotes devem ser leiloados no segundo semestre, com datas possíveis em 24 de agosto ou 16 de setembro. Segundo o governo do estado, ainda haverá uma definição se ambos os lotes serão leiloados na mesma data ou separadamente, o primeiro dia 24 de agosto e o segundo em 16 de setembro. O governo acredita que um leilão feito em separado pode aumentar a concorrência e o interesse de empresas na aquisição dos lotes e isso, segundo o governo, pode beneficiar os usuários no futuro.
Ainda em Brasília, o governador Ratinho Júnior começou a falar sobre as estimativas dos preços que podem ser cobrados nos novos pedágios aqui do Paraná. Segundo o governador, em comparação com o contrato anterior, os futuros preços podem ficar de 20% a 35% menores. E hoje pela manhã, em entrevista coletiva na sede da Secretaria da Infraestrutura, o secretário Sandro Alex deu mais detalhes sobre isso. Porque o governador disse que nós estamos iniciando com 20% a 35% de desconto do valor das praças que estavam vigentes no Paraná. Porque é o valor que inicia o leilão. E é isso sempre que confunde as pessoas. Quando a gente dá um preço, qual é o preço do leilão, por exemplo? 11 centavos por quilômetro rodado, R$11 de praça. As pessoas imaginam que esta é a tarifa que vai estar lá. Não, esse é o preço que o leilão é aberto. A partir deste preço, as empresas começam a dar o desconto que não há limite. Ela pode dar 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, o quanto ela entender que deixa o contrato saudável para que eles executem as obras que precisam ser realizadas em 7 anos. Nós temos a expectativa de um grande desconto. Agora, quem é que vai bater o martelo? É o mercado. Nós não podemos precisar qual é o tamanho do desconto que será dado no leilão, lote por lote. Nós acreditamos em uma disputa muito grande. Na mesma entrevista coletiva, representantes da Secretaria da Infraestrutura explicaram que depois dos novos contratos assinados, as rodovias receberão serviços de manutenção logo no início, principalmente nos primeiros meses. Obras como duplicação, construção de viadutos e acessos serão previstas nos novos contratos a partir do 3º até o 7º ano. Além dos lotes 1 e 2, os outros 4 lotes que englobam outras regiões do Paraná, segundo o secretário, estão neste momento sob análise do Tribunal de Contas da União. E o governo do estado trabalha com uma expectativa de que pelo menos mais 2 lotes possam ser leiloados ainda em 2023. Tem mais informações logo mais no Boa Noite Paraná sobre o novo modelo de pedágio aqui no Paraná. Espaço agora para as participações dos nossos amigos telespectadores sobre vários assuntos. O Enéas Oliveira, do Jardim Pisa. Realmente está errado não informar que a rua está sem saída ali nas obras da trincheira. Porém, a grande maioria quer furar a fila por ali, pois na leste-oeste a fila fica muito grande. Ele comentando sobre um trechinho de rua que foi bloqueado na manhã de hoje. Roseli, do Jardim Santa Mônica, boa tarde. Estou esperando a hora para assistir Linha Direta. Gosto muito do Pedro Bial e gosto muito de vocês também. Obrigado aí a Roseli, do Santa Mônica, pertinho do Estádio do Café. A Laíde, da Vila Ricardo. Oi, Alberto. Linda reportagem sobre as mães. Espero que inspire outras mães e outros filhos a se amarem mais. É o Meio Dia Paraná, começando uma série de reportagens para homenagear as nossas mães. Depois do intervalo, você vai ver novos números da dengue em Londrina e também as informações da previsão do tempo. Agora há pouco foi divulgado o resultado do vestibular da UEL. Os aprovados vão começar a estudar em julho desse ano. Imagens ao vivo aí do Alceu Nascimento, Avenida Tiradentes, agora 12h56. Você viu no começo do Meio Dia Paraná que foi preso um homem investigado por estupro dentro do Hospital Cristo Rei em Ibiporã. Esse caso ocorreu há quase um ano, mas só agora esse homem foi para a cadeia, teve a prisão decretada pela Justiça. O advogado do preso acaba de mandar um vídeo aqui para o Meio Dia Paraná. Entendemos que não havia motivos para ter sido decretada a prisão preventiva, não havia obrigação, através de medida cautelar, para o mesmo manter endereço atualizado, uma vez que ele se encontra como suspeito e não réu no processo. Ainda que fosse réu, poderia ser tido intimado a defesa para informar o endereço atualizado mesmo, poderia ter esgotado todos os meios, né? Após a decretação da prisão preventiva, no dia seguinte já foi preso e encontrado no endereço ao qual estava residindo, então a defesa vai rechaçar essa decisão no Tribunal de Justiça, tendo em vista, tem várias decisões do Tribunal, bem como no STJ, que não há elementos para manter ou decretar uma prisão preventiva com esse fundamento. Mais 2 mortes por dengue foram confirmadas em Londrina. Os dados foram divulgados hoje pela manhã. Mônica Dal, quem eram essas vítimas e como está o ritmo de novos casos na nossa cidade?
Pois é, Alberto, infelizmente mais 2 mortes foram confirmadas aqui na nossa cidade. A gente vai colocar na tela aí mais informações, porque aqui em Londrina, então, são 12 mortes em 2023 por dengue. Agora, uma mulher de 90 anos acabou não resistindo, ela era moradora da região da UBS Armindo Guazzi. Uma outra vítima, também mulher de 86 anos, moradora da região da UBS Alvorada. Essas pessoas também tinham outros problemas de saúde, como diabetes. Hoje, a Secretaria Municipal de Saúde teve problemas no acesso ao banco de dados e não divulgou dados completos por enquanto, mas confirmou o aumento no número de notificações, de 31.731 notificações na semana passada para mais de 38 mil notificações. Esse é o total divulgado. São essas pessoas que têm sintomas, foram atendidas e já encaminhadas para exames. Logo depois, a gente tem o total, então, de confirmados de pessoas com dengue aqui na nossa cidade. Os cuidados seguem porque os números só aumentam, né, Alberto? É com você. Torcer para que essa epidemia perca força, que não tenhamos mais mortes e que daqui a 20 dias, Mônica, você volte num cenário bem melhor, né? Até porque vai descansar um pouquinho. Meu desejo de boas férias para você. Pois é, Alberto, muito obrigada. Todos nós esperamos que daqui a um tempo a situação mude, que a dengue seja controlada aqui na nossa cidade, que também seja um mês de ótimas notícias. E é isso, eu volto somente no fim de maio. Obrigada também pelo desejo de boas férias. Vou descansar bastante. Até lá, aproveite bastante. A Mônica vai ficar fora do vídeo aí ao vivo, mas tem reportagem gravada dela para a gente exibir ainda há alguns dias. E daqui a 20 dias ela retorna para valer, renovada aqui no nosso Meio Dia Paraná. Um abraço. Valeu aí a Mônica Dal, mais um ano aí de bastante trabalho sendo encerrado agora. Vamos dar uma olhada no tempo mais uma vez? Imagens ao vivo de Londrina, a temperatura aqui é de 28 graus, esse belo começo de tarde. Ao vivo também temos imagens de Guaratuba, litoral do Paraná. Por lá, tempo firme, temperatura de 29 graus. Próximos dias, como ficam? Você confere comigo aqui na tela a previsão para os próximos dias. Temos áreas de instabilidade e possibilidade de chuva fraca aqui na nossa região. Mas as temperaturas vão subir um pouco mais, chegando aos 30 graus amanhã em Jacarezinho e aos 32 em Bandeirantes. Nessa outra tela, você confere comigo que as áreas de instabilidade serão mais intensas no sábado e domingo, podendo trazer chuva leve para Londrina e também para as outras cidades do norte e norte pioneiro do Paraná. As mínimas variam muito pouco, 17, 18 graus, e as máximas chegando amanhã aos 30 graus e no fim de semana aos 29 graus aqui na nossa cidade. É o primeiro fim de semana de maio, você se programando com a ajuda aqui do Meio Dia Paraná. Participações dos telespectadores, a Marilde do Jardim Santos Dumont. Que matéria linda é essa do Cine Novaes, sempre com matérias surpreendentes. Caiu um cisco no meu olho aqui. Abração a vocês, grande equipe. Ela elogiando aí a reportagem que abriu as nossas homenagens do Mês das Mães. Marta do Lindóia, me emocionei com essa história. Minha mãe criou eu e meu irmão. Somos gêmeos. Ela é uma guerreira. Eu a amo muito. E também recado da Magda de Arapongas. Boa tarde. Me fez chorar com a reportagem linda dessa mãe. Isso que é o verdadeiro amor. Que bacana, hein? Reportagens inspiradoras, marcando presença aqui no nosso Meio Dia Paraná, no aplicativo. Dá para você criar o avatar, homenagear a sua mãe e interagir também aqui com toda a nossa equipe. Está chegando o Globo Esporte, logo em seguida Jornal Hoje, com a cobertura das operações policiais hoje em várias partes do Brasil, inclusive aqui no Paraná. Obrigado pela companhia, um forte abraço e até amanhã às 11h45. Meio Dia Paraná. Oferecimento: Viscard faz muito mais por você e Unimed Londrina.